É isso aí, pessoal. Estamos aí com a nossa primeira aula. Espera só um pouquinho. Isso aí, pessoal, começando as aulas. Velocidade média é o nosso tema. Só que antes da gente falar aí sobre velocidade, né, propriamente dito, vamos fazer algumas análises assim. Inicialmente, olha só essa velocidade. Creio que todo mundo já deve ter reparado em um automóvel. Eu quero que vocês notem aqui, vamos lá. Velocidade, né? Aqui na física nós temos alguns símbolos, né? Tá aqui. Bem, você tem V, que é o comum, a gente usa para velocidade, igual a 80, isso é um valor, isso poderia ser 100, 20, 10 km por hora. Quero que vocês notem aqui, ó, a unidade, km por hora. Então, velocidade é uma razão. Quando eu digo razão, entenda a divisão, essa barrinha aqui de dividir, entre quilômetro e hora. Quilômetro é uma unidade do que, pessoal? Distância, é claro, né? Então, vamos fazer uma análise aqui a respeito de distância. Certo. Distância, ela tem algumas unidades que podem ser utilizadas, né? No nosso caso aí, o quilômetro, certo? Que nós representamos aí por km, certo? Você pode me ajudar a lembrar de algumas outras? É claro, né? Você lembra do metro, que é mais utilizado aí, pois trata do sistema internacional. Você tem mais o que aqui? Para o pessoal que gosta de jogar videogame, enfim, o pessoal que conhece as unidades de distância nos Estados Unidos, você tem a milha, né? Que aparece assim. O que mais que nós temos aí de unidade de distância, né? Tem uma unidade bem importante aqui na área tecnológica em si, assim, na indústria em geral, que é a polegada, né? Você pode usar assim. E você tem ainda uma unidade que aparece na Bíblia, que eles mediam os prédios antigamente também, que é chamada de côvado. A representação certa eu não tenho certeza, tá? Mas enfim, tá aí a palavra côvado, né? E ainda tem uma que para muitos é estranha, chama-se ano-luz. Você fala, puxa, mas ano não remete a tempo? Sim, mas o ano-luz é uma unidade de distância, né? E como nós vimos, né, tem a distância e tem o tempo também, né? Então vamos lembrar aqui das unidades de tempo. A primeira foi essa que a gente viu em cima, é a hora. Ótimo, a hora, basta então colocar o Hzinho. Por consequência, aí você tem o segundo, tá? Que é sistema internacional. Vale lembrar que essa situação do sistema internacional, ela facilita bastante a comunicação científica e tecnológica entre os países, né? Uma vez que todos são obrigados a expressar os seus trabalhos dentro do sistema internacional. Então, no caso aí de distância é o metro, no caso do tempo é o segundo, ok? E na velocidade automaticamente será o metro por segundo. Além aqui da hora e do segundo, nós temos os minutos, né? Pode ser, aparece bastante em problemas, né? E além disso, você tem minutos, você pode falar em dias, você pode falar em ano, né? E assim, né? Século, e assim por diante. Ótimo. Essas são as unidades básicas aí. Para velocidade, já que é uma razão entre uma e outra, nós podemos colocar assim, unidades. Essa que nós já vimos, né? Quilômetro por hora.
o metro por segundo, que é o sistema internacional. Vou deixar isso anotado aqui, ó, SI, tá? O que mais você poderia ter? Você tem algumas unidades aí que podem ser colocadas em quilômetros por segundo, né? Aqui vale lembrar, por que pode aparecer de todo jeito? Na realidade não é que pode aparecer, você precisa entender que essa unidade representa um movimento. No caso dos automóveis, o ideal é que sejam medidos aí em quilômetros por hora, né? Ele anda tantos quilômetros por hora, isso devido à dimensão a capacidade dele, né? de andar. No caso nós, né, os seres humanos, nós vamos medindo aí uma caminhada, eu posso medir essa caminhada em metros por segundo, né? Fica entendível para mim essa unidade. Imagina, se eu disser para você, olha, aquela pessoa andou a 10 km por hora, até dá para entender que ela tem andado os 10 km em uma hora. Mas é difícil, né? Nem todo mundo anda 10 km. Né? Em geral, nós somos capazes aí de andar a metros, né? Então a gente mede isso por metros em segundo, talvez metros por minuto, pode ser também. No caso de quilômetros por segundo, né? Isso é uma velocidade para medir coisas muito rápidas, né? Tipo, vamos dizer assim, um foguete, né? O foguete anda tantos quilômetros em um segundo, né? A gente pode dizer assim, é um avião, um caça, alguma coisa do tipo, né? Outra unidade que pode aparecer é o centímetro por hora. Centímetro por hora, é melhor, centímetro por minuto, né? Quem poderia utilizar essa velocidade, centímetros por minuto? Vamos dizer, o caracol. O caracol, ele é bem lento, então dá para a gente medir quantos centímetros ele andou durante um minuto inteiro, né? Então temos aí essa saída. Ok, né? Visto aí então as unidades, né? Lembrando aí essas situações de distância, tempo, né? Podemos então dar continuidade e fazer a verificação da velocidade média, né? Ótimo, então vamos selecionar aqui, apagar, ótimo, dando continuidade. Bem, vimos então, né? Vamos tomar aqui com base a nossa velocidade de 80 km por hora e fazer essa verificação. Nós já vimos então que a velocidade é espaço dividido pelo tempo, né? Ou distância pelo tempo. Então, velocidade média é distância dividido pelo tempo. Ótimo. Para nós na física, essas coisas têm símbolos, né? Então eu posso dizer para você que velocidade média é igual a uma distância que nós vamos identificar como delta S dividido por delta T. Ok? Ótimo. Delta S, o delta na física ele indica uma variação, ok? Variação do quê? Quando você varia uma distância, né, quando você sai de uma posição e vai até outra, você tem essa medição. Sei lá, se você vai da porta da sua sala até o seu quarto, vamos dizer que você quer medir essa variação de espaço. Aí você precisa pegar a medida final menos a inicial. No caso, você foi para o seu quarto, a medida final está lá no seu quarto, a inicial está na porta da sua casa, tá? Então, para nós, na física, delta é variação, e variação é sempre feita com uma situação final menos uma situação inicial. A vantagem da velocidade média é essa: você não precisa se preocupar com o que acontece no meio do caminho, porque você só quer saber da situação final e a situação inicial. Isso vale para o tempo também. Delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Um exemplo bem simplesinho assim. Vamos imaginar aqui, tenho duas situações. Vamos dizer que ele se encontra no espaço 10 metros, ele quer ir até o espaço 20 metros.
eu tenho um móvel que vai percorrer isso, né? Quero essa velocidade. Vamos dizer que ele comece isso aqui em 1 segundo e termine isso aqui em 3 segundos. Ótimo. Se eu for calcular essa velocidade média, o espaço final 20 menos o espaço inicial 10 dividido pelo tempo final 3 menos o tempo inicial 1, 20 menos 10 dá 10, 3 menos 1 dá 2. Então a velocidade média 10 por 2, 5 metros por segundo dentro do sistema internacional. É um exemplo bem simplesinho. Mais que isso, mais que saber calcular, você precisa entender o significado, né? Vamos pegar aqui essa velocidade de 80, ela significa o quê? Olha só, que você anda espaços de 80 km, aqui ó, primeiro espaço de 80, segundo espaço de 80 km, em intervalos de tempo iguais, ó. Vamos dizer que aqui seja t igual a 1 hora. Se ele está nessa velocidade de 80 km por hora, se aqui é t 1 hora, ele vai cumprir esses 80 e vai chegar aqui no t 2 horas, ou seja, ele gastou 1 hora para percorrer esse trecho de 80 km. Assim também o próximo trecho é 3 horas, então mais um trecho de 1 hora, ok? Bem, voltando, o que você precisa entender dessa situação é que ele anda em intervalos de tempo iguais, espaços iguais em intervalo de tempo iguais. Então ele anda 80 km no intervalo de 1 hora, né? Eu dei o exemplo aqui, ó, o tempo de 1 hora, ele começou o movimento. Logo, se a velocidade é 80 km por hora, ele anda esses 80 km, o próximo tempo será 2 horas. Então, na hora que ele olhar no relógio aqui, já são 2 horas. Se ele andar mais 80 km, ele vai olhar no relógio, vão ser 3 horas. Então, você anda espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Essa é a ideia da velocidade média. Ok? Gente, o próximo vídeo aí serão alguns exercícios específicos de velocidade média. Espero vocês lá. E é isso aí, pessoal. Abraço.